A história humana é frequentemente marcada por ciclos em que as estruturas morais de uma nação desmoronam sob o peso do egoísmo, do cinismo e da desordem espiritual. Quando a verdade deixa de ser o alicerce fundamental das instituições de poder, instala-se uma crise devastadora que atinge diretamente o coração da justiça. Nesse cenário de profunda degradação ética, ecoa com soberana atualidade a advertência do profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, e fazem do amargo doce, e do doce, amargo. Isaías 5, 20. Esta inversão não é mero erro conceitual. É uma perversão deliberada da realidade, em que a mentira assume a vestimenta da virtude, e a verdade passa a ser perseguida como se fosse um delito intolerável. Quando uma sociedade tolera a torpeza e exalta o arbítrio, a própria luz do entendimento se apaga no coração do povo. A cegueira espiritual daqueles que ocupam posições de autoridade transforma a visão interna em uma fonte contínua de degradação. Jesus advertiu categoricamente sobre a gravidade da escuridão da alma ao declarar: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será pleno de trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 23. Quando o discernimento interior de quem possui a responsabilidade de guiar e julgar se deteriora, toda a vida prática e institucional afunda no obscurantismo. Essa decadência manifesta-se no orgulho e na vaidade daqueles que ignoram os princípios eternos para seguir seus próprios interesses imediatos. Como registrou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, retratando a arrogância humana: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 21, 22. O intelectualismo despido de retidão transforma a sabedoria em genuína loucura. Essa degradação atinge níveis alarmantes quando o egocentrismo domina a convivência social. A decadência dos sentimentos mais nobres e o desprezo pela integridade caracterizam os momentos de maior escuridão. Sobre esse estado de coisas, o apóstolo Paulo alerta com clareza: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, sem amor para com os bons. 2 Timóteo 3, 1-3. A falta de respeito para com os justos gera um ambiente hostil em que a opressão contra os inocentes passa a ser praticada com extrema frieza. O profeta Miqueias denunciou a crueldade dos líderes perversos ao dirigir-se a eles: a vós que odiais o bem e amais o mal, e lhes arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Miqueias 3, 2. Essa imagem crua expõe a voracidade dos que usam o poder para extorquir e destruir os fracos. A prática da injustiça atrai uma lei inexorável de retribuição moral. No plano individual, o princípio da causa e efeito atua conforme expressa o livro dos Provérbios: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Provérbios 17, 13. O mal praticado na esfera pública não fica isolado. Ele retorna para assombrar a vida privada de quem o semeara. Contudo, é no âmbito da magistratura que essa perversão atinge o seu cume mais abominável diante do Criador. A venalidade e a venda de sentenças judiciais são condenadas por Isaías. Dos que justificam o ímpio por presentes, suborno, e ao justo negam justiça. Isaías 5, 23. A barganha da decisão judicial em troca de vantagens indevidas corrompe o próprio alicerce da sociedade.
A Escritura reforça esse repúdio em Provérbios 17, 15. Tanto o que justifica o ímpio, como o que condena o justo, são abominação para o Senhor, tanto um como o outro. Absolver o culpado e condenar o inocente constituem afrontas diretas à justiça divina. Diante de tamanho cenário de ruína moral, o mandamento de Deus exige um compromisso inegociável com a verdade e a equidade. O profeta Amós proclama a exortação fundamental para a preservação humana. Amai o bem e odiai o mal, e estabelecei a justiça no juízo. Amós 5, 14, 15. A justiça não pode ser reduzida a um discurso abstrato. Ela deve ser praticada de forma concreta e íntegra em cada veredito proferido. Diante dessas verdades bíblicas, o que está reservado aos maus juízes aqui na terra? Aos magistrados iníquos que vendem a justiça por suborno, invertem os valores morais e pervertem o direito, a vida terrena reserva uma colheita inevitável: a ruína de sua própria consciência, a ansiedade constante do desmascaramento, a maldição do mal entranhado em sua casa, o desprezo velado da sociedade e a vergonha de um nome manchado para sempre.